Conexão Sapiens. A ciência desvendando você. Podcast número 22 da fase inicial de síntese, área socialidade. Será que eu estou no caminho certo? A socialidade e a coerência humana. Oi, pessoal. Muito bom estar de volta hoje no episódio número 22. Só para me reapresentar, meu nome é Cláudio Abdala, sou médico, executivo, pesquisador e durante mais de 25 anos eu fiz pesquisa em imunoterapia para o câncer e há 2 anos, devido a um problema de saúde sério que eu estou enfrentando, eu pausei a minha carreira para me dedicar ao meu tratamento e à minha reabilitação. Isso permitiu tempo de fazer um projeto que eu sonhava em fazer há mais de 2 décadas, que é sintetizar a ciência que irá responder à pergunta: o que eu posso fazer para atingir uma vida plena? Um dos pontos fundamentais que a ciência aponta é a importância de uma vida social rica para que você atinja uma vida plena e consiga achar significado, pertencimento, coerência e termine a vida com uma sensação de missão cumprida. No episódio de hoje, eu farei uma revisão das principais ideias e conceitos que eu discuti nos episódios anteriores da área socialidade. O que é uma socialidade saudável? Afinal, por que isso é tão importante? Hoje eu pretendo destacar e resumir os principais pontos por trás de uma socialidade humana ideal para uma saúde biopsicossocial, ou seja, uma vida plena. No episódio número 4, sobre colaboração, eu argumento que a colaboração é um dos aspectos mais fundamentais da espécie humana. E até brinco que o nome da nossa espécie talvez não devesse ser Homo sapiens, e sim Homo cooperandi. Isso porque um dos aspectos importantes da espécie humana, quando comparado com outros primatas, é um cérebro grande. Portanto, inicialmente o nome foi Homo sapiens. Mas olhando toda a ciência que surgiu e que a gente aprendeu depois de dar o nome à nossa espécie, é possível perceber que uma das características mais fundamentais da espécie humana é a capacidade de construir colaborações efetivas, criativas, flexíveis e adaptáveis a qualquer nicho ambiental. O ser humano, na evolução, no processo de evolução, é uma das raras espécies que pode estar presente em praticamente qualquer nicho ambiental. Neste episódio sobre a colaboração, eu argumento que o nosso design, ou seja, as características da nossa biologia, da nossa fisiologia, do nosso cérebro, da nossa anatomia, foram gradualmente moldadas para favorecer uma espécie ultrasocial, ou seja, hiperconectada, com conexões muito mais profundas, em maior número e cultivadas por um período muito mais prolongado. E esta sociedade ultrasocial, essa espécie ultrasocial, tem mais uma característica muito importante. Ela é diversificada. Cada membro dessa tribo é diferente um do outro, tem uma personalidade diferente, uma fisionomia diferente. E no decorrer da evolução,
aprende habilidades diferentes um dos outros. Isso torna o time humano extremamente eficaz, inovador, flexível e adaptável. Diversidade e ultrasocialidade são dois ingredientes fundamentais para a alta capacidade de colaboração humana. Só para ilustrar este ponto, a nosso cérebro tem a capacidade de desenvolver teoria da mente, né? Que é a capacidade de cultivar modelos mentais de como o outro pensa e sente. Então, quando duas pessoas que têm uma relação longa, que se conhecem muito bem um ao outro e conversam, se conectam, trabalham, colaboram juntos há anos, há uma capacidade muito sofisticada de um entender o que o outro pensa e sente. E eles se conectam, essas duas pessoas, elas se conectam muito efetivamente. A linguagem é um aspecto pequeno da conexão humana entre duas pessoas que sabem colaborar e conseguem entender profundamente um ao outro. Essa capacidade cognitiva de construir estes modelos mentais, de certa forma, a gente tem a capacidade de ler a mente dos outros, mas não é uma capacidade nata, é uma capacidade que deve ser treinada, desenvolvida com relações íntimas, profundas, prolongadas, onde há uma conexão tanto cognitiva, racional, na lógica da vida, quanto emocional. Esta capacidade de desenvolver um nível elevado de teoria da mente é um dos componentes do design humano que permite a gente entender como a nossa espécie é ultrasocial e por que este instrumento, esta capacidade, ela permite altos níveis de colaboração, mas um dos componentes, dos muitos componentes do design humano que permite essa capacidade de colaboração tão profunda. No podcast número 12, eu defendo o argumento que fracassar em construir uma rede social individual saudável, ou seja, fracassar em desenvolver e construir, em estar dentro de uma rede social robusta, conectada, e não ter uma socialidade saudável é uma causa de um grande número de mazelas humanas, de desespero humano. E eu coloquei vários exemplos como suicídio, dependência de drogas, alcoolismo, a violência entre os jovens com gangues, formas de extremismo de ultradireita ou de ultraesquerda, são frequentemente manifestações de uma pessoa que não tem uma vida social rica e saudável. É lógico que essa perspectiva é uma perspectiva populacional. Quando você, por exemplo, seleciona uma população de jovens que participam de uma gangue e você busca entender a qualidade da rede social por trás de cada um. Não necessariamente todos terão uma socialidade doente. Alguns podem ter fatores únicos e raros que explicam esta manifestação, inclusive genéticos. Porém, quando você estuda a população toda da gangue, a grande maioria vai apresentar uma socialidade doente, uma rede social pobre, relações tóxicas, e isso explica em grande parte o aumento do risco de participação em uma gangue, de violência, de depressão e suicídio e muitas outras manifestações do desespero humano. No podcast número 13, eu faço uma descrição mais objetiva e detalhada
do que eu quero dizer com uma rede social individual saudável. Bem, primeiro é importante entender o número. Durante a evolução humana, nosso design nos permite cultivar entre 50 e 150 relacionamentos de qualidade. Mais que isso, é muito difícil para a gente cultivar algo com qualidade. A qualidade começa a cair. É lógico que na sociedade moderna, todos têm um número de pessoas que você conhece, conhecidos, é muito maior que isso. Porém, para uma socialidade saudável, é importante você cultivar relacionamentos de qualidade com entre 15 e 50 pessoas. Esse número é um número grosseiro, duas ou três dezenas de pessoas, não é? Varia bastante de estudo para estudo e de como você olha, tem pesquisadores que têm opiniões um pouco diferentes. Mas a grande maioria de todos os pesquisadores que investigaram essa pergunta de qual é o número ideal de relacionamentos e conexões sociais saudáveis, gira em torno de 50 a 150. Portanto, uma rede social individual que tenha entre 15 e 50 pessoas com relacionamento mais íntimo, mais próximo, é um número que está alinhado com as evidências da ciência. É claro que nunca você consegue manter o nível de conhecimento, de amizade, de intimidade igual entre todas essas 50 pessoas. E você tem um grupo muito mais íntimo, por volta de 5 pessoas, você tem um grupo mais próximo, por volta de 15, e uma rede de em torno de 50 pessoas. A qualidade também é fundamental nesta rede social. E o que eu quero dizer com qualidade são relacionamentos sociais que permitam intimidade e vulnerabilidade. Eu vou conversar mais a respeito do que é a definição de intimidade, de acordo com evidências científicas, e o que é a vulnerabilidade. De uma certa forma, você pode perceber esta conexão de qualidade quando duas pessoas têm uma sintonia, elas estão sintonizadas e sincronizadas no que tange a aspectos cognitivos e emocionais. E é possível até explorar a, a pesquisa em relação a marcadores bioquímicos de uma relação próxima e íntima. Por exemplo, um amigo, quando abraça, há evidências científicas demonstrando um aumento da endorfina. Uma pessoa que você ama, há evidências apontando para um aumento da ocitocina e da vasopressina. Então, é, é uma coisa palpável e biologicamente descrita e pode ser observada com características, principalmente com a intimidade e a vulnerabilidade. Então, a qualidade desses relacionamentos é fundamental. Outro ponto importante é a diversidade desta rede social individual. Durante o processo de evolução, um bebê nascia dentro da tribo e ele ou ela tinham que se adaptar àquela tribo, aos nuances, às loucuras, à diversidade que existia dentro daquela tribo. O xamã maluco, o solitário que adorava caçar, a pessoa que adorava dançar no final do dia. E a variação, a variabilidade das personalidades, do caráter e do estilo de cada um vinha como um pacote para aquela pessoa e ela deveria aprender a lidar com tipos de pessoas diferentes, personalidades diferentes no decorrer da vida para construir o relacionamento dentro daquela tribo. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão migrando e cada vez mais criando tribos extremamente homogêneas na forma como pensam. E a longo prazo, para a sua socialidade,
conversar com pessoas que pensam e agem da forma como você não vai ajudar você a se desenvolver, a aprender perspectivas diferentes, a adquirir flexibilidade cognitiva, a aprender a tolerância e muitos outros aspectos. Então, a diversidade é outro aspecto fundamental na qualidade de uma socialidade. Todos esses aspectos combinados permitem que, quando juntos, as pessoas que mantêm uma qualidade, uma intimidade grande, vão se sentir seguras psicologicamente. Você não tem medo de ser agredido, de ser isolado e outras inseguranças que podem ser causadas pelos relacionamentos sociais. É lógico que eu estou falando isso de uma forma prolongada, de uma forma. As pessoas têm que se sentir seguras dentro da rede social que elas têm. Eventualmente há conflitos, há períodos de tensão, mas isso não pode ser algo crônico. Isso é uma coisa que deve ser remediado. O conflito deve ter seguido de reconciliação, o diálogo deve sempre predominar e a conexão predominar no geral. No episódio número 14, eu busco descrever uma metodologia mais objetiva e mais simples para você identificar relacionamentos tóxicos dentro da sua rede social individual. Um desafio grande para todos é tentar fazer um diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Se você observar dentro das disciplinas que tratam de pacientes com doença mental, o critério diagnóstico evolui muito rapidamente. Existe divergência de opiniões muito significativas em diversos critérios. Há relativamente poucos marcadores objetivos dos diagnósticos. E se você pedir para dois profissionais da área de saúde mental fazer o diagnóstico do mesmo paciente, frequentemente estes não concordam com o diagnóstico. Então, mesmo profissionais que trabalham na área há décadas apresentam uma variabilidade grande na opinião sobre qual é o diagnóstico de um paciente. Tá? Isso é demonstrado por pesquisas e mesmo o mesmo profissional pode fazer um diagnóstico diferente se ele vê esse paciente em momentos diferentes, por exemplo, num ano e no ano seguinte. Os sintomas variam com o tempo. A caracterização dos sintomas é subjetiva. Há uma variação cultural do que é apropriado. Então, fazer diagnóstico de uma doença mental, de um distúrbio psiquiátrico, psicológico, não é algo muito simples. Portanto, eu sou bastante cético da efetividade de todo esse volume de informações que está na mídia, tentando ensinar a população geral a fazer diagnóstico psicológico. Eu não sei qual é o bem que isso está trazendo e pode estar, pelo contrário, criando muita confusão. Portanto, a minha sugestão é simplificar bastante o que você pode fazer para identificar se um relacionamento que você tem é ou não tóxico. Eu utilizaria uma metodologia que observa três aspectos. O primeiro aspecto: qual é o impacto desta pessoa em você? Se esta pessoa causa emoções fortes de vergonha, medo, raiva, tristeza, e isso ocorre consistentemente ao longo do tempo e é desencadeado por atitudes e comportamentos que essa pessoa tem. Outro ponto importante é qual o impacto desta pessoa na sua rede social. Se esta pessoa tenta ativamente ou por consequência involuntária do comportamento desta, isolar você da sua rede social, te separar dos amigos, criar competição entre a rede, criar conflito,
e muitas outras atitudes que podem diminuir a qualidade da sua rede social individual, este é um sinal de alerta. E por último, vale a pena observar as características da pessoa em si. Geralmente a pessoa tóxica é uma pessoa que pode ser manipuladora, controladora, uma pessoa que tem posições dogmáticas, nunca assume responsabilidade por erros, que não recomenda ou estimula o debate, o diálogo, que não sabe demonstrar compaixão, empatia e muitas outras características. Portanto, é importante você observar de uma forma ampla qual é o impacto que essa pessoa tem dentro da sua vida social como um todo, em você, na sua rede social e quais são as características dessa pessoa em si. E eu acredito que caso você colete essas informações de uma forma objetiva, sistemática e reflita no que você aprendeu com calma, você terá as informações necessárias para tomar uma decisão adequada para cada caso. E gradualmente você vai removendo as piores casos de toxicidade, de relacionamento tóxico que você tem e a qualidade da sua socialidade vai gradualmente melhorar. No episódio número 15, eu argumento que a diversidade é um componente fundamental de uma socialidade saudável. E eu faço uma discussão a respeito da importância da liderança feminina. Existe um grande volume de evidências que demonstram que organizações e países com uma maior presença da liderança feminina têm uma série de benefícios: colaboração mais profunda, menos corrupção, menor risco de violência. Os times são mais produtivos quando eles têm mais mulheres. Há muitas evidências demonstrando isso. Eu, pessoalmente, acredito que uma das ações mais transformadoras para o mundo de hoje seria um aumento significativo no número de líderes nas organizações e nos países do mundo, pois isto iria diminuir bastante vários problemas que a gente está enfrentando cronicamente nos dias de hoje, no mundo atual. Esta seria talvez uma das ou a transformação de maior impacto para a sociedade de hoje. E este aumento da diversidade que traz essa perspectiva diferente da mulher para dentro das decisões, das análises, da forma de pensar e na forma de liderar é algo que aumenta a qualidade da vida social de todos. Um dos maiores beneficiados de uma presença e liderança feminina são os homens. No episódio 16, eu argumento que as características sociais do ser humano foram enraizadas em nossa biologia no decorrer de milhões de anos. E separar o social do biológico, a separação da socialidade humana e da medicina, que frequentemente a gente observa, ela é artificial. O isolamento social tem efeitos profundos na saúde física e mental. Isso é algo que pode ser mensurado. Isolamento social aumenta cortisol, aumenta níveis de estresse, aumenta marcadores de inflamação, citocinas relacionadas à inflamação. Existem vários biomarcadores que podem ser utilizados para detectar os níveis de isolamento social de um indivíduo. Isso demonstra a grande correlação que existe entre a vida social e a fisiologia humana. É preciso, assim como a gente come e deve receber certos nutrientes, assim como a gente respira e precisa do oxigênio, a gente precisa de uma vida social rica para que a nossa fisiologia se equilibre
a gente tenha níveis adequados de endorfinas, de dopamina, que a gente não tenha excesso de cortisol, de marcadores inflamatórios. Então, faz parte da fisiologia humana ter uma vida social rica para se equilibrar do ponto de vista de saúde biopsicossocial. Há diversos pesquisadores hoje soando o alarme do problema grave de saúde pública que o fracasso em construir uma vida social e o isolamento social traz para cada um de nós. O isolamento social aumenta a mortalidade de todas as causas e diminui a expectativa de vida de uma forma equivalente ao tabaco. Vários países estão criando iniciativas para tentar enfrentar esta crise de saúde pública, porque todo o sistema de saúde e o treinamento dos profissionais de saúde não incorporou este entendimento científico nos processos de aprendizado. O sistema de saúde está ainda muito despreparado para enfrentar e entender como resolver o isolamento humano, como se tratar da solidão. E é importante entender que a solidão não significa que você não tem contato com outras pessoas. Você pode ter muito contato com muita gente. A questão é ter uma socialidade saudável, ou seja, ter algumas conexões sociais com intimidade, com vulnerabilidade, amigos de longo prazo, conexões significativas. Ter 7 milhões de seguidores no Instagram não significa ter uma vida social rica, uma socialidade saudável, com uma rede social individual robusta. Para mensurar a qualidade da sua socialidade, é preciso observar a qualidade dos seus relacionamentos pessoais com as 50 pessoas mais importantes da sua vida. No episódio 17, eu descrevo o papel da emoção no desenvolvimento de uma socialidade saudável. As emoções humanas foram moldadas por milhões de anos e, em geral, elas funcionam como um algoritmo. Elas são desencadeadas por certos fatores externos, eventos, ações, palavras, que e propiciam, facilitam certos comportamentos, né? Então, por exemplo, não é difícil você observar que dentro das emoções humanas, o amor, o bem-estar que você sente quando você está perto de um amigo, a alegria que você sente num evento social íntimo e produtivo. Então, você tem emoções positivas relacionadas a uma vida social rica. E emoções negativas, por exemplo, a rejeição social, ela causa uma dor muito profunda na pessoa. E pessoas que têm rejeição social têm um risco muito aumentado de dependência de opioides e utilização crônica de medicamentos para a dor. E o amigo, quando te abraça, estimula a secreção de endorfina, ou seja, gera bem-estar. Isso significa que as emoções estão muito bem conectadas com a nossa vida social, sendo que as emoções negativas predominantemente punem a falta de socialidade e as emoções mais positivas predominantemente recompensam uma vida social rica. É lógico que não é tão simples assim. A tristeza, por exemplo, pode unir as pessoas, né? O luto pode trazer as pessoas juntas e fortalecer essa rede social. Mas, de uma certa forma, as emoções fazem parte de um sistema, e eu fiz uma simplificação bem grosseira para demonstrar um ponto, que é as emoções humanas foram moldadas em grande parte para fortalecer a vida social de cada um de nós. Porém, é fundamental entender que estes algoritmos foram desenvolvidos durante milhões de anos em uma tribo pequena de 50 a 150 indivíduos de catadores e caçadores, né?
como as emoções se manifestam hoje numa sociedade completamente diferente da sociedade em que o nosso design humano foi moldado, traz muitos desafios para cada um de nós. Portanto, é fundamental você aprender como a ciência pode treinar você a ter uma cognição emocional mais rica, ter uma inteligência emocional mais rica. O que significa aprender a reconhecer as emoções, a aprender a reconhecer o que desencadeia as diferentes emoções, analisar de uma forma mais calma, tranquila e sábia como responder apropriadamente a cada uma destas emoções. Se você ficar bravo dirigindo e ir lá brigar com alguém, eu não acredito que esta emoção está trazendo para você uma vida social mais rica. Se você permite com que a tristeza te isole socialmente completamente, você não está trazendo uma vida social mais rica. Então, entender as suas próprias emoções e analisar com sabedoria, com calma, com tranquilidade, o que é o apropriado a se fazer é uma habilidade que pode ser treinada. Eu vou conversar bastante a respeito de cognição emocional na terceira série do podcast, no grupo de podcast relacionado à individualidade. No episódio número 18, eu utilizo o exemplo da amizade entre o Harry e a Hermione para ilustrar o valor de ter um melhor amigo ou uma melhor amiga. Por quê? De certa forma, o melhor amigo ou a melhor amiga são benchmarks, são parâmetros de qualidade que você pode almejar para as outras relações que você tem dentro da sua rede social. Se você tem uma amiga ou um amigo com muita intimidade, com muita colaboração, com um entendimento cognitivo e emocional profundos, uma teoria da mente sofisticada, um sabe o que o outro está pensando e sentindo, você vê o que significa ter um relacionamento de qualidade e este aprendizado te permite melhorar todos os outros relacionamentos. Você tem um efeito sistêmico de uma relação diádica. É importante perceber que a melhor relação diádica que você tem, ou seja, o seu melhor amigo ou melhor amiga, que pode ser o seu parceiro romântico, pode ser uma amiga ou um amigo, ou pode ser um membro da sua família. Mas a relação mais íntima que você tem irá permitir melhorar a qualidade de todas as outras relações. Então, cultivar esta relação é muito importante, não só por esta relação em si, mas pela sua socialidade em geral. No livro Harry Potter, a amizade entre o Harry e a Hermione evolui no decorrer dos 7 livros e ambos crescem, aprendem, se reconhecem, desenvolvem autoconsciência, desenvolvem uma regulação emocional, ficam mais inteligentes, desenvolvem a cognição social, aprendem a ter uma cognição moral mais sofisticada por causa da amizade entre eles. O impacto da amizade entre eles no crescimento de cada um dos dois é impressionante. E é um exemplo ilustrativo do ponto que eu gostaria de fazer a respeito da importância do seu melhor amigo ou melhor amiga. No episódio número 20, eu argumento que grande parte das prioridades das pessoas nos dias de hoje está sem direção. O meu ponto é bem relativamente simples. O bebê nasce vulnerável, sem conhecimentos ou habilidades, e tem um design moldado por milhões de anos para embarcar em 2 jornadas. A primeira jornada, este bebê deve se tornar um indivíduo autônomo, autoconsciente, com uma autorregulação sofisticada, com uma cognição sofisticada, com uma cognição moral sofisticada, com uma qualidade
de regulação emocional profunda. E este desenvolvimento cognitivo, emocional, ele vai criar um indivíduo autônomo, que tem uma sensação de pertencimento, uma sensação de propósito, que tem uma sensação interna de coerência com a vida. Porém, só essa jornada individual, ela não é suficiente para uma vida plena. Existe uma segunda jornada, que é a jornada social. Esta jornada significa o caminho que você deve percorrer para desenvolver uma rede social individual de qualidade, ou seja, atingir uma socialidade saudável, conforme eu já descrevi nos episódios anteriores. Então, existem duas jornadas paralelas que você deve seguir para se tornar um membro de uma espécie ultrasocial diversificada. O sucesso na jornada social permite você entrar no time ultrasocial. E o sucesso na jornada individual permite você aumentar a diversidade dessa espécie. Então, um membro único que trabalha em time efetivamente. E o design que a evolução colocou dentro de cada um para atingir uma vida plena. Um ponto que eu gostaria de descrever no episódio de hoje é que cada vez mais eu escuto pessoas comentando que estão perdidas, que o mundo está confuso e tem uma sensação subjetiva de estar sem direção. Ou seja, a vida não tem coerência, as coisas não estão estruturadas, eu não sei o que está acontecendo. Cada um de nós tem uma necessidade interna de buscar compreender o que está acontecendo ao nosso redor. A vida é muito mais feliz quando a gente entende o que está acontecendo. Para tal, eu gostaria de descrever um conceito, o conceito de coerência humana, que é uma construção psicológica que permite a pessoa se sentir confortável com o nível de entendimento dos fatos, objetos, pessoas e eventos que estão acontecendo ao redor dela naquele momento. Uma boa coerência traz tranquilidade e um senso de direção. Esta construção psicológica pode ser mensurada por instrumentos de pesquisa e você pode observar que pessoas que têm um alto senso de coerência se correlacionam com um melhor senso de propósito, um maior senso de pertencimento e frequentemente sentem que a vida tem significado. Ou seja, de uma forma simplista, a gente pode dizer que ter coerência é um fator importante na paz interior. E por que eu estou falando de coerência hoje, considerando que a gente está conversando sobre a socialidade? Pois é, uma jornada social bem-sucedida permite você estabelecer relacionamentos íntimos e diálogo. Esse diálogo vai trazer uma alta qualidade de reflexão e permite você construir uma coerência muito mais profunda. Então, uma vida social de inúmeras formas diferentes traz coerência para a sua vida. Esse é um dos fatores importantes de uma socialidade saudável. Porém, o mundo de hoje está se transformando numa velocidade sem precedentes. O professor Yuval Noah Harari, um historiador israelense, descreve este fenômeno de junk information. O que está acontecendo com a informação hoje se parece um pouco com o que aconteceu com a dieta nos últimos 30, 40 anos, nas últimas 3 décadas. A dieta de grande parte da população é junk food. São alimentos que são produzidos em larga escala, com muito pouca qualidade individual. Ou seja, existe uma disponibilidade de alimentos junk food, sucata de alimento.
E o mesmo está acontecendo com a informação. A qualidade da informação diminuiu dramaticamente. E existe um dilúvio de junk information que está sendo bombardeado de todas as fontes para as pessoas hoje em dia. De mídias, as mais diversas mídias estão bombardeando todos com opiniões, perspectivas, comentários, descrições, histórias e dados desconectados, mal sintetizados, de muito pouca qualidade. Eu fiz um experimento pessoal no qual eu tentei observar a validação científica e a solidez de argumentos que eu, de uma forma aleatória, ouvi no Instagram. Eu fiz isso algumas dezenas de vezes. E eu posso te falar que, do ponto de vista científico, 100% de todas as vezes o argumento não tinha uma qualidade. Algumas pessoas conseguem contar uma história relativamente produtiva e com base científica sólida, mas elas são muito raras e eu tentei capturar o que vinha para mim sem selecionar com qualidade. E o que veio para mim sem seleção foi 100% junk information. E essa inundação de junk information cria uma confusão muito grande na cabeça de todas as pessoas. A gente começa a perder a noção do que é a verdade, do que é uma informação de qualidade. Sem informação de qualidade, você não consegue construir conhecimento sólido e sem conhecimento não dá para tomar decisões sábias. Dados, informações, conhecimento, sabedoria. Você precisa fazer uma construção da transformação do conhecimento em ações, desenvolvendo a sua cognição. E num mar de junk information, construir uma posição sábia fica cada vez mais difícil. E isso diminui muito a sua capacidade de construir coerência. As pessoas estão cada vez mais confusas e naufragando dentro de um mar de junk information. Portanto, hoje é muito mais importante que você valorize muito os relacionamentos íntimos de qualidade que trazem um diálogo profundo e uma conversa sobre as informações que estão por aí para você poder navegar este mar de junk information que vai piorar o senso de coerência, caso não seja navegado com sucesso. Ou seja, como você pode utilizar a sua rede social, seus amigos, sua família, seu parceiro ou parceira romântica para entender esse caos de informação que está no mundo de uma forma mais efetiva e construir dentro de si mesmo um senso de coerência de melhor qualidade, mais profundo e que vai te trazer mais paz interior. Este é o desafio que a gente tem. E a socialidade saudável, eu acredito que é um componente fundamental neste desafio. Outro ponto que eu gostaria de falar em relação ao senso de coerência, eu já mencionei o diálogo e a importância do diálogo, é a qualidade da reflexão. Eu vou falar bastante de reflexão, a diferença de reflexão e ruminação, a importância da metacognição para cultivar uma reflexão profunda, como o self-awareness, né, a autoconsciência e a autorregulação permite você desenvolver uma cognição sofisticada, por que a metacognição tem um papel fundamental. Então a gente vai conversar bastante disso na série de podcasts sobre cognição, que é a quarta série. Mas eu gostaria de adiantar que para você cultivar um senso de coerência profundo que te traga paz interior, você pode observar a sua capacidade em duas habilidades. Uma, a capacidade de reflexão, e a outra,
a capacidade de estabelecer um diálogo produtivo, em que ambos aprendem com a conversa. Então, ambos crescem com a conversa. Diálogo de qualidade e reflexão de qualidade são habilidades que você pode treinar e desenvolver. Uma você pode treinar individualmente, sozinho, com metacognição, treinamento cognitivo e aprender a pensar criticamente. E a outra vai depender da qualidade da sua socialidade. Estas duas habilidades vão ser fatores fundamentais para você construir um senso de coerência na sua vida e ir no caminho de atingir uma paz interior. O senso de coerência é fundamental, mas não é o único. Eu vou falar de outros instrumentos que medem pertencimento, belonging, medem propósito, purpose, e que são utilizados em pesquisa. Mas existe uma sobreposição grande entre estes, e a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, tá? Neste momento eu gostaria que vocês pensassem e não esquecessem da importância da reflexão e do diálogo. Olhe para a sua vida e veja como o diálogo e a reflexão da sua vida estão. Mas afinal, quais são as consequências de um baixo senso de coerência? As evidências demonstram que quando o senso de coerência é baixo, os níveis de ansiedade, estresse e insegurança são elevados. Outra consequência importante do baixo senso de coerência é a falta de resiliência. É mais difícil enfrentar os desafios da vida sem entender o que está acontecendo. Baixo senso de coerência desprepara você a enfrentar crises e mudanças. Entender racionalmente a ciência da socialidade humana não necessariamente reduz a beleza de ser um membro dessa espécie. Pelo contrário, nos permite atingir muito mais profundamente a essência do significado de ser humano. Um grande abraço do Caute.